Eu menstruei pela primeira vez quando eu tinha quase 12 anos. E foi um dia depois de ter ganhado meu primeiro sutiã e na mesma semana que eu dancei pela primeira vez com sapatilha de ponta. Eu lembro que na época foi quando eu recém tinha chegado da escola, cheguei em casa, fui no banheiro e aí eu olhei minha calcinha e tinha uma mancha. Só que como era uma mancha muito escura, eu não tive certeza se era uma menstruação, se era uma infecção, o que que era. E aí eu chamei minha mãe pra ela ver o que que tinha acontecido. E aí ela me deu os parabéns, que eu tinha virado mocinha. Eu lembro de ter ficado muito assustada na época. Não sei, eu sabia que eu ia menstruar, que eu já tava na idade de menstruar, mas me assustei, assim, essa ideia de que eu estava virando uma mulher, que eu já não era mais uma menina. E junto com isso, assim, a minha família e principalmente a minha mãe me deu uma série de recomendações que eu tinha que tomar mais cuidado, porque agora eu já podia engravidar, tinha que cuidar que lugares que eu ia, se eu saía à noite eu tinha que pensar que roupa que eu ia usar, ter esse cuidado, né, com o olhar dos outros homens, né, essa coisa de ter que se proteger e essa sensação de que ser mulher, de certa forma, te deixa vulnerável. Parece que aquilo ficou muito evidente a partir da minha menstruação, da minha primeira menstruação. Eu tinha 10 anos, tava Eu brincando tinha 11 e fui ao anos e banheiro não fazer entendi xixi. nada. Quando eu Mas olhei eu pra tava minha toda calcinha, suja de tava vermelho, suja. porque eu tava Fui toda de desesperada branco até e minha eu avó achei e só que fosse consegui menstruar. dizer. Provavelmente eu estava na praia. A gente foi no banheiro. Pai não gostava do fato de estar virando mulherzinha. Eu tinha 14, eu tinha 11 anos, eu tava brincando. Eu queria muito menstruar, eu via as minhas amigas menstruando, minhas primas, e pra mim não tinha descido ainda. E foi no dia do meu debut. Que minha mãe sempre dizia: ai, menstruar é um saco. Chorei de felicidade, porque Já agora eu estava ia realizar tendo meu que era vestido pra branco. frente. Mulheres não precisam menstruar. Estou há 14 anos sim e foi minha melhor decisão. Contei pra minha mãe e ela me levou no ginecologista que me disse: não vai engravidar. Mas não me contou como engravidava. Eu pedi para ir ao banheiro porque tava sentindo Foi muito do nada. não sabia o que era. Achei que Todas as minhas amigas haviam menstruado com 11, 12 anos e eu estava com 13 e não havia menstruado ainda. Então elas ficavam falando sobre absorvente, sobre como era, e estavam com cólica, TPM, toda aquela função de adolescente, pré-adolescente, que eu não tive com ela, pressão social, de que como se eu fosse um tempo não menstruada aos 13 anos. E eu me sentia muito, assim, uma bolachinha estragada, sabe? Porque pra minha mãe, as mulheres só se tornam mulheres a partir da menstruação. Mas então eu não tive assim, um momento. Não tive nenhuma educação sexual pra isso. Tive vergonha e nunca contei pra ninguém. Desse acontecimento. E quando ele me abraçou, sabe, eu me senti tão acolhida, como se aquilo fosse tão natural de acontecer entre família. Nossa, menstruação desceu, o que tem de mais? Minha mãe, e quando eu decidi contar pra minha mãe, ela disse assim, ó: agora, se você transar, deu pra ti. Já sabia que era menstruação, chamei minha mãe, ela chorou muito e apareceu depois com uma carta que chamava Menina Moça. Minha família ficou ligando para falar comigo e me dar os parabéns. Acordei no céu. Eu tava indignada e chamei a minha mãe pra ir ver. Eu me vejo claramente nesse dia. Até então eu não sabia o que era, como acontecia, e a mãe não falava sobre isso, ela nunca falou. As minhas irmãs que... A performance rubra fluidez, ela fez parte da minha dissertação de mestrado em artes visuais, que foi uma pesquisa que eu desenvolvi na Universidade Federal de Santa Maria, universidade pública, gratuita e de qualidade. Eu me propus a estudar poética e politicamente como momentos entendidos como biológicos do corpo feminino podem ser lidos e afetados culturalmente. Então, falando sobre a performance rubra fluidez, mais especificamente, eu me propus a falar sobre a menstruação, a falar sobre a primeira menstruação, a menarca, e instigar, fazer refletir sobre o quanto esse assunto ainda é um tabu
e o quanto esse tabu, né, esses preconceitos, essa ignorância em relação a esse assunto colabora para perpetuar pensamentos machistas, colabora para a manutenção de preconceitos, de opressões em relação às mulheres e demais pessoas que menstruam. Rubrofluidez, ela vem de uma inquietação pessoal minha, que era muito pulsante quando eu comecei a criar. E eu lembro que eu estava escrevendo sobre uma outra criação minha, em que eu dançava a partir de memórias da minha menarca, da minha primeira menstruação. E eu lembro de ter escrito que a primeira menstruação ela é um momento marcante na vida de toda mulher. E aí eu li aquilo e pensei, será que realmente a menarca é marcante para a vida de outras mulheres? Será que ela foi marcante só para mim? Será que é um momento que... Enfim, fiquei pensando sobre isso e veio o desejo então de perguntar a mais mulheres como tinha sido essa experiência na vida delas. Eu fiquei com muita raiva porque eu ia ter que contar pra minha mãe. A minha mãe contando pro meu pai de compartilhar nada com que eu minha tinha mãe. menstruado. Aí eu fiquei com mais vergonha ainda. Eu não sabia se eu ia conseguir olhar pra cara do meu pai no dia seguinte, como ele ia olhar pra mim, como ele ia me enxergar. Até hoje não fico, não gosto, não me sinto confortável. Escutei o meu pai falar, Deus me livre. Não quero saber. Agora eu vou andar eu não tenho a menor vontade armado. Que isso aconteça. Eu vou andar com 38 na cintura. Porque aquele que se engraçar com a minha filha vai levar uma bala no meio da testa. Naquele momento que eu ouvi meu pai dizer aquilo, parece uma sentença, né? Se eu olhar para um rapaz, para um menino, eu já vou engravidar. Já vou ficar falada. Foi a minha apresentação de balé, né? Foi a primeira vez que eu dancei um solo de sapatilhas de ponta. O meu vestido ali era vermelho. E quando eu saí do palco, depois de me apresentar, eu olhei pra minha calça branca e tinha uma mancha de sangue, né? Tinha escorrido a minha menstruação. Então, foi muito assim, chocante quando aquelas coisas E é assim que começa o meu processo de criação com a performance. Durante o mestrado eu fiz uma pesquisa de campo, então eu me propus realmente buscar pessoas e perguntar. E a forma que eu encontrei na época foi distribuir cartazes em alguns banheiros da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, perguntando como tinha sido a primeira menstruação e deixando papéis e lápis para que as mulheres fossem escrevendo sobre esse relato. Então, na época, eu convidei a Georgia, que é uma artista visual, a Georgia Zampieri, e pedi para que ela me ajudasse criando esses cartazes. E ela desenhou, que tem alguns deles, esses úteros com essa pergunta. E aí ela fez vários cartazes e eu fui distribuindo eles em alguns lugares. E a minha ideia é que eu tivesse acesso a essa materialidade, a essa escrita dessas pessoas, né? Pensar que alguém entrou no banheiro, leu aquele cartaz e dedicou um tempo a escrever um pouquinho dessa história, rememorou esse momento e compartilhou para mim. Gradativamente, assim que eu coloquei os cartazes, eu já comecei a ter um retorno bem grande, então toda semana eu passava nesses banheiros e ia pegando esses relatos e ficava muito animada. E eu lembro que, sei lá, 2 semanas depois, uma amiga minha me marcou numa postagem no grupo do Facebook. E aí eu abri e era uma postagem
de uma moça que tinha fotografado esse cartaz que eu tinha colocado num bar aqui da cidade, e aí ela publicou esse cartaz e em questão de horas já tinham milhares de comentários de mulheres falando sobre a primeira menstruação. Então foi muito impactante para mim ver a repercussão que teve e pensar que de fato muitas mulheres queriam compartilhar, queriam falar sobre isso. Muitas mulheres nunca tinham falado sobre a primeira menstruação, então são relatos muito diversos, mas muitos deles vêm com esse tom confessional mesmo, de quem estava precisando falar sobre isso, mesmo já sendo mulheres adultas. E para mim também foi muito simbólico pensar o quanto essa pesquisa, esse processo de criação, ele foi vivo. Porque eu podia ter colocado esses cartazes e ninguém ter me respondido, mas eu tive esse retorno, né? No início eu queria que fosse escrito, que fosse manual, que tivesse esse toque de imaginar que a pessoa segurou o papel, escreveu, mas não, a pesquisa ela foi viva e se ampliou. Então isso de alguém ir fotografar e ficar curiosa também de ouvir as outras histórias, outras narrativas sobre a menarca, mostrou o quanto a performance rubra-fluidez ela só foi possível, ela só existiu graças a uma rede muito grande de mulheres, ela só existiu graças a uma multidão de mulheres. E eu comecei a trazer para o corpo essas narrativas. Antes de tudo, eu dei corpo à minha primeira menstruação, às minhas memórias na menarca, a minha relação com o meu sangue, com a minha menstruação. Tem todo um processo pessoal de muita mudança e amadurecimento meu em relação ao meu corpo, ao modo como eu lido com o meu sangue, né? Como isso foi se transformando, minha relação com a minha menstruação foi se transformando nesse processo. Na medida que eu ouvia essas outras mulheres, que essas outras histórias chegavam até mim, eu também era ouvida, eu também conseguia me ouvir. E aí eu fui trazendo essas narrativas pro meu corpo, pra minha dança, deixando que elas pulsassem em mim, trazendo essas tensões, trazendo a beleza também, né? Esses contrastes que aparecem nas falas, né? Algumas falas trazem o acolhimento da família, outras falam de repreensão, de sentir vergonha, de sentir culpa, né? Toda essa ignorância que ronda a menarca, a primeira menstruação. Olhar para relatos de experiências de meninas, né? De jovens, de adolescentes que estavam passando aquilo. Então, tudo isso trouxe muito movimento para mim. Tudo isso precisava ser movimentado. Eu tinha 13 anos, foi ano passado. Eu estava em casa, me preparando para ir para a escola. E aí eu senti uma dor muito forte assim na minha barriga, uma dor mesmo assim muito forte. Aí cheguei na escola e pensei, não deve ser nada assim. Só que daí quando eu fui no banheiro da escola, eu vi que a minha calcinha estava toda manchada assim. E eu me assustei por causa que era a primeira vez que eu tinha menstruado, eu fiquei muito assustada. Eu pedi ajuda daí para a diretora, perguntei se ela não tinha absorvente para me dar, ela me deu absorvente. Aí depois quando bateu para ir para casa, eu fui para casa, contei para minha mãe. E ela teve uma conversa comigo, dizendo que de agora em diante precisava me cuidar, porque se eu, fizesse sexo, eu podia engravidar, podia, E eu prestei muita atenção, por causa que eu acho que foi uma conversa bem sincera, assim, que a minha mãe teve comigo, me explicando, me ensinando como usar um absorvente, que eu tinha que me lavar, que eu tinha que me cuidar, que eu tinha que cuidar do meu corpo, que agora eu tinha que me comportar como uma moça, porque eu já estava amadurecendo. Eu não tinha contado pra ninguém. Só que daí na escola, acho que já dava mais ou menos pra perceber, por causa que eu ficava nessa posição que eu tô. E ficava sempre num canto. E por causa que, na hora que dá aquele zoom, eu fico num canto e parece que, eu tenho a sensação que tá todo mundo vendo. E eu não gosto nem muito de caminhar, assim, por causa que eu sinto muita vergonha.
que existe um processo longo, né, que a gente chama na história de longa duração, de apagamento da menstruação. Apagamento como ela sendo um fator, e ela é um fator humanamente importante, humanamente fundamental para nós enquanto espécie. Não apenas no sentido reprodutivo, mas no próprio processo que a menstruação participa na criação da civilização. E eu falo disso em função do quê? Quando eu digo criação da civilização, eu estou falando a partir da ideia de que esse modelo civilizacional que nós temos, ele inicia com o que nós chamamos de revolução agrícola, né? O que é a revolução agrícola? É um momento em que nós deixamos de ser caçadores-coletores e passamos a ser horticultores, plantadores e, inclusive, passamos ao processo de domesticação de determinados animais. Ora, como é que foi possível plantar? O que nos permitiu plantar foram as mulheres. As mulheres e os seus ciclos. Por quê? Porque entre os seres humanos, apenas as mulheres têm calendário interno, os homens não têm. E esse calendário interno foi que nos permitiu, né, construir o mês de 28 dias. Esse calendário interno, e eu digo que permitiu por quê? Porque é das mulheres que parte esse processo de observação, né? Quando elas passam a ajustar seus calendários com o calendário astronômico. Então veja, nós estamos falando desse princípio civilizacional que envolve não apenas a questão da agricultura, da plantação, né, do surgimento de uma civilização agrícola, mas também da própria observação dos astros, né? Eu tinha um professor que ele costumava dizer que o poder das mulheres era algo tão incomensurável, não sei se eu concordo tanto com isso, mas vamos lá, que os homens precisavam, para poder se sentir, existiam, apagar tudo que era feminino. De qualquer forma, nós temos aí uma disputa de poder, né? E à medida em que as sociedades vão ampliando a sua estrutura social, controlar o corpo feminino passa a ser um desses estatutos, né? Uma dessas, como é que a gente pode dizer, um desses pilares do estabelecimento do poder. E aí você parte para o processo de coisificação das mulheres, de tornar as mulheres parte da propriedade, né, e de, assim, garantir o processo de herança, né. E isso é uma coisa interessante, porque é um momento em que os homens descobrem o seu papel na concepção. Então, no momento em que os homens descobrem o seu papel na concepção, eles precisam do controle do corpo feminino para ter o controle da geração, né, daquilo que vai vir depois. Ao longo do tempo, à medida em que há um processo social que a gente identifica que é uma fuga do mundo natural. Em que sentido, né? A humanidade, ela vai construir, a gente, olhando para os mitos, a gente percebe isso, ela vai construir uma ideia de que a civilização se opõe à natureza. Então, a natureza vai ser lida de várias formas. Ela vai ser deificada por ser muito maior que o humano, e depois ela passa a ser um espaço a ser controlado. Não é à toa que na época moderna se passa a associar as mulheres à natureza e se passa a dizer que é uma necessidade
que natureza e mulheres sejam controlados e que a natureza, como as mulheres, deve ser submetida, ou que as mulheres, como a natureza, devem ser submetidas. E aí as ideias de fertilidade, de plantio, do corpo feminino como essa terra, né, que tem que ser controlada, cercada. A menstruação, por ser algo intrínseco ao corpo feminino, ela acaba sendo conectada com essa ideia de natureza. Portanto, se os homens controlam o corpo das mulheres, o autocontrole feminino, ou seja, a mulher que controla a si mesma e que, portanto, demonstra sua submissão ao controle masculino, é a que esconde as suas regras, é a que esconde a sua menstruação, é aquela que é como se isso não estivesse ali. Eu sou educadora, né, de ciências biológicas, então eu dou aula tanto de ciências quanto de biologia. Então eu pego a fase das crianças desde a 5ª série, né, quando elas estão ali com 11, 12 anos, até o ensino médio, quando elas vão estar aí com uns 15, 16, 17 anos, enfim, ou até mesmo alunos de EJA já nessa fase adulta. Então, dentro da área da biologia, né, quem vai trabalhar tanto com a questão da menstruação, enfim, questão de reprodução, todas essas partes que envolvem o corpo humano e questões de saúde, nas escolas, geralmente isso recai para o professor educador da área da biologia, né? Então, sempre quando a gente tem que ensinar sobre isso, a maior parte dos professores ficam muito com um receio desses aspectos, né? Ainda se tem muito tabu, né? Muitas questões enraizadas em torno disso e a gente acaba tratando como se fosse um bicho de 7 cabeças, né? Não existe uma naturalidade para se tratar, enfim, por questões históricas, né? Enfim, questões estruturais, como o machismo enraizados em aspectos que a gente trabalha, que colocam a menstruação, o corpo feminino, todos esses aspectos como um bicho de 7 cabeças ou algo sujo, algo que a gente vai só dar uma pincelada. Ou relacionar sempre à reprodução, né? Como o corpo feminino sempre foi colocado um objeto para se reproduzir, para gerar mais pessoas, enfim. Que ninguém é obrigado a gostar desse processo, gostar de menstruar, mas simplesmente compreender, se apropriar desse conhecimento sobre si, isso já é uma emancipação muito grande, né? Então, se apropriar desse conhecimento do que acontece com o corpo e do porquê isso acontece, do porquê até determinada idade ou faixa etária se tinha vergonha ou não tinha. E aí simplesmente reconhecer isso, e se você não quiser tratar isso como um ritual sagrado, mas simplesmente não ficar nessa visão negativada, mas simplesmente tratar como algo natural. O termo educação menstrual eu só fui conhecer depois que eu havia criado a performance, depois que eu tinha terminado o mestrado, e aí eu entendi que eu já vinha desenvolvendo um trabalho de educação menstrual através da arte. Por que falar em educação menstrual se já existe educação sexual? Qual é a necessidade, né? Por que precisa de uma discussão mais específica sobre a menstruação? E aí, estudando, me aprofundando mais sobre isso, eu fui entendendo que a educação sexual, ela muitas vezes se restringe a uma descrição biológica da menstruação e ignora que existem vários fatores culturais, sociais e religiosos que vão atravessar essa experiência da menstruação. Então, trazer conhecimento sobre a menstruação para que esses tabus eles possam se desfazendo. Ela também defende a equidade menstrual, ou seja, a ideia, né, de que todas que menstruam tenham direito a gestionar sua menstruação da melhor forma possível, que essas pessoas todas tenham acesso a produtos menstruais. A gente sabe que ainda existe uma taxa muito grande de evasão das meninas que às vezes não têm acesso a esses produtos e não podem ir para aula quando estão menstruando. Então, agora em 2020 foi lançado um pré-manifesto sobre educação menstrual na América Latina que traz todas essas coisas que eu estou compartilhando aqui, todos esses questionamentos, essas reivindicações e que mostram o quanto é urgente
que a gente fale sobre a menstruação, as pessoas que menstruam e também aquelas que não menstruam. É uma discussão da sociedade como um todo. Se a gente quer que a menstruação deixe de ser um tabu, a gente precisa que todos participem dessas discussões. Dentro da terapia cíclica, eu vejo muitas mulheres que tiveram uma má instrução, na verdade, né, relacionada à sua própria menstruação, assim, né? Então, pais que não explicavam, né, mães que acabavam não falando sobre isso por ser tabu, né, pais que nem podiam ouvir sobre isso, porque às vezes não podiam nem saber que a filha estava menstruada, né, porque, enfim, isso tornava ela uma mulher e daí já surgia todo um outro problema familiar, né, que muitas mulheres relatam assim em terapia. Eu sinto que tem esse tabu muito forte e que depois de muito tempo, principalmente as mulheres que têm mais de 35 anos, né, que começam a fazer uma revisão da vida desde o início da sua primeira menstruação, que a gente trabalha isso também em terapia, elas começam a se dar conta de coisas que aconteceram, né, durante a sua menarca, durante, enfim, a vida cíclica mesmo, em relação a como lidar com esse sangue, né, e o quanto a gente é induzida a não gostar desse momento, a achar isso ruim, né, a tratar isso como algo, como um fardo que a gente carrega, e o quanto isso pode afetar a nossa saúde menstrual e a nossa saúde psicológica, num sentido de a gente não conseguir viver esse momento com tranquilidade, sempre viver isso com um peso. E talvez, em muitos casos, por conta disso, né, por essa rejeição, por essa resistência a olhar para isso de um jeito mais positivo, ou pelo menos entender isso como algo natural que vai acontecer durante toda a nossa vida fértil, afetar a nossa saúde, trazendo dores, trazendo alguns problemas ginecológicos mais graves. Se começa uma série de construções que vão ligar os ciclos menstruais a momentos de desequilíbrio. Veja bem, né, nós passamos de uma absoluta naturalidade para a ideia de que o que a menstruação traz é o desequilíbrio para o corpo feminino. E talvez a introjeção desse desequilíbrio, né, dessa ideia de desequilíbrio, desde que nós somos pequenas, é que hoje seja responsável por tantas das nossas dores no período menstrual. Né? Se a gente lidar com isso com mais tranquilidade, é possível até que a gente possa pensar entender, né, esses nossos ciclos de forma diferente e talvez sentir menos dor. Ao longo da época moderna, nós vamos ter uma associação da menstruação com criminalidade, histeria, loucura. E a TPM é apenas a nova forma de dizer, né, que nós estamos desequilibradas quando menstruamos. Veja, não há desequilíbrio. Isso é absolutamente natural. Essas flutuações fazem parte das necessidades do nosso corpo físico. Entender isso como um desequilíbrio, entender as mulheres serem mais agressivas como um desequilíbrio, é uma percepção patriarcal, porque você parte do princípio de que as mulheres são sempre doces. E elas não são. Então, se elas estão mais agressivas, significa que elas estão em desequilíbrio? Não. Significa que elas estão mais agressivas. Ponto. Porque existem momentos em que nós nos tornamos mais agressivas, assim como há momentos em que nós somos mais tolerantes. Se isso tem a ver com os nossos elementos hormonais, físicos, corporais, é natural. E não fruto de um desequilíbrio. Bom, a menstruação, né, ela é um processo
natural que acontece com corpos que têm útero, né? É um processo tão natural quanto qualquer outro processo biológico no nosso corpo, né? É claro que ela vai ocorrer dentro de determinadas condições. A menstruação só não vai acontecer em casos de pessoas que tomam algum medicamento antidepressivo ou antipsicótico. No período de gestação também a gente não tem a presença da menstruação. Na fase de amamentação também a gente não tem a menstruação, mas é, como eu falei, um fenômeno natural do corpo, né? Deveria ser tratado assim com tamanha naturalidade, como a gente trata processos respiratórios também, né? Porque faz parte de toda a fisiologia desse corpo que possui um útero, né? Que está nessa fase chamada fase reprodutiva, né? Que a gente se refere. A gente não tem uma idade específica, não tem como cravar o martelo e dizer nessa idade que a pessoa vai menstruar e nessa fase ela vai entrar na menopausa, né? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, tem idades estimativas entre 10 e 14 anos para que ocorra a menarca e entre 45 e 50 anos para ocorrer a menopausa. Mas é isso importante sempre lembrar que varia de corpo para corpo, né? O mesmo acontece com esse período do ciclo menstrual, né? Com a duração desse ciclo. Ele pode variar entre 21 e 35 dias, mas vai variar de pessoa para pessoa e também de momento do ciclo, né? De um ciclo para o outro na mesma pessoa. Podendo, dependendo de condições de alimentação e condições emocionais, principalmente, que interferem muito, né? Variar dentro de um ciclo para o outro, de um mês para o outro, ter uma duração de 21 dias, durar 28, durar 30, né? Enfim, durar mais ou menos vai depender do que aconteceu ao longo daquele ciclo, né? Então, a ciclo menstrual a gente chama, né, o período de uma menstruação a outra. E de uma forma mais abrangente, assim, mais geral, que a gente entende por menstruação, é quando ocorre o processo de descamação do endométrio, né? O endométrio é um tecido que reveste o útero. É um tecido rico em vasos sanguíneos, em artéria, enfim, esse tecido que vai servir como um suporte no caso de haver uma fecundação, né, para esse embrião se fixar. Mas, né, não necessariamente todo o processo menstrual vai estar relacionado com essa questão da fecundação. Ele é um processo que ocorre por si só nesse tipo de corpo, né? Nesse corpo que contém o útero, não está atrelado à reprodução como a gente costuma falar, ou enfim, a gestação. É um processo que vai acontecer no caso de ocorrer uma fecundação, esse endométrio vai ter essa função. No caso de não ocorrer, ele vai descamar, dando início então a um novo ciclo. No início, quando eu comecei a fazer esse trabalho com as mulheres, né, comecei a criar esses círculos e falar sobre menstruação, sobre como funcionava tudo isso, eu não entendia que eu estava fazendo educação menstrual, não entendia que eu era uma educadora menstrual. E essa consciência veio há pouco tempo, acho que junto com o lançamento do curso online, que chama Conexão Lunar, que é como eu chamava também o curso presencial, onde eu abordo esse tema profundamente, olhando para a menstruação não só a nível físico, mas também a níveis energéticos, enfim, e conectando isso, principalmente conectando isso com a natureza, né, as fases da lua, as estações do ano e tal. Quando eu percebi que isso era essencial para as mulheres, né, no sentido delas se conhecerem, delas reconhecerem o corpo, delas reconhecerem o ciclo, delas entenderem como isso funcionava, porque a gente muitas vezes não sabe nem como é a nossa fertilidade, a gente não sabe como é o funcionamento do nosso corpo. Eu comecei a pensar que realmente eu não poderia parar de fazer esse trabalho, porque a gente precisa entender como isso funciona, porque nunca ninguém nos falou sobre isso, porque o corpo feminino foi muito pouco estudado, né? Ainda temos lugares no nosso corpo que não existe explicação para o funcionamento de alguns pontos do nosso corpo, né? Então, a anatomia feminina, a saúde feminina, ela não é estudada como o corpo do homem, por exemplo. Então, eu sinto que muito nesse sentido, a educação menstrual é essencial, né? Para a mulher saber o nome de cada parte do seu corpo, né? Para ela entender do que cada parte é responsável, mas também
para poder se reconhecer e poder fazer as suas escolhas mais conscientes, né? Eu acho que isso é muito importante, porque senão a gente acaba rendida à medicina alopática, né? Controlada pelo anticoncepcional, e acaba não tendo essa conexão real com o nosso corpo, né? Com as coisas que a gente sente, porque o anticoncepcional ele traz muito esse lugar do não sentir, né? Da gente realmente ficar anestesiada, adormecida. E quando eu vejo, né, as mulheres trazendo as suas experiências de largar o anticoncepcional, se reconectarem com o seu ciclo, né, olharem para isso com mais atenção, muitas coisas mudam na vida dessas mulheres, né? Então é realmente algo que, além de trazer essa autonomia para o corpo, é algo que transforma nitidamente a vida delas, né? Num sentido muito mais amplo de ampliar sentires, ampliar a sensorialidade do corpo. Então a gente acaba tendo muito essa ligação ainda da menstruação com mulher e com reprodução, né? Enquanto a gente sabe que não é assim, né? Qualquer pessoa que tenha útero, ela esteja, né, enfim, nessas condições que eu falei, sem tomar medicamentos ou até interrupção por conta de anticoncepcional, essa pessoa vai menstruar. Então não necessariamente sendo uma mulher, né, mas tendo esse útero, e também não necessariamente essa menstruação vai estar ligada à reprodução, né? Apenas uma condição do corpo que, caso aconteça uma fecundação, ele vai conseguir lidar com ela. Caso não aconteça, esse corpo vai se regenerar como ele sempre fez. E que o gênero não está no nosso corpo, sabe? Ele está no nosso consciente, e é a partir desse consciente que a gente se regula as nossas práticas diárias, assim. Sobre a identidade de gênero, que durante muito tempo na nossa história e na nossa cultura, isso teve ligado exclusivamente a um fator binário, onde só se era homem por causa de um pênis e mulher por causa de uma vagina. Esse fator não considerava em nenhuma hipótese a questão da psique da pessoa e de tudo que atravessava ela. Isso era determinado e ainda é logo que a pessoa nasce, e pessoas que, enfim, acatam isso, tem um amontoado de padrões sociais, de estereótipos determinados que a pessoa vai seguir durante toda aquela vida. E aí a pessoa que adota essas questões e essas performances, ela é uma pessoa cisgênera. E a palavra cis vem do latim, que significa aquilo que está do mesmo lado, que está em conformidade com alguma coisa. E aí essa coisa aqui seria o gênero, né? Por isso eu, como pessoa trans não binária que menstrua, entendo que a menstruação não se reduz apenas ao feminino e não acontece somente com quem é mulher. Existem homens trans que, por terem útero, podem menstruar e engravidar, assim como pessoas trans masculinas, pessoas não binárias, pessoas com vulva e com útero que escolhem continuar menstruando. Nem sempre eu pensei assim, porque durante muito tempo da minha vida eu me considerava uma pessoa cis inserida em ambientes binários. Pela falta de conhecimento e contato, durante a minha transição, eu pensava que eu deveria renegar tudo que é considerado feminino para poder me encaixar nesse gênero não binário. E aí foi quando eu entendi que ser não binário não significa ser homem ou mulher, mas sim fluir entre os gêneros existentes. E a cada menstruação eu desconstruo ainda mais essa relação normativa de que só se menstrua quem é mulher. De onde tiramos que somos homens e mulheres se o nosso gênero, se o nosso nome e se o nosso corpo não é escolhido pela gente? Toda a apresentação da Rubra Fluidez e toda a apresentação acadêmica que eu fiz de artigos, de trabalhos sobre essa performance sempre abriram espaços de fala sobre a menstruação, sempre abriram e acolheram mulheres para compartilhar sobre a menstruação. Então, às vezes eu estava falando sobre o processo criativo e de repente já tinham 5 mulheres me contando sobre a menstruação. Homens também falando, minha filha vai menstruar daqui a um tempo, e eu fiquei pensando sobre agora que eu assisti a performance. Muitos relatos também foram recolhidos nesses eventos.
como eu falei, importante frisar mais uma vez, um processo que deveria ser tratado com essa naturalidade, né? Até mesmo para as meninas não terem, enfim, na escola vergonha de falar ou de tirar um absorvente da bolsa e ir no banheiro trocar, algo que enquanto professora eu vejo muito que fica esse receio de mostrar, prof, eu posso ir no banheiro, esconder e não querer falar, e os meninos fazerem piadas com isso, né? Então é algo que é um papel do professor, do ambiente escolar, desconstruir essas questões, né? Para essas meninas que muitas vezes em casa não tem essa discussão ainda, infelizmente, né? Por ser um tabu, enfim, uma questão cultural ainda, não trabalhar, não discutir a menstruação da forma natural como deveria ser, né? Então a gente acaba tendo muito essa reprodução desse estigma, o que afeta essa menina tanto na relação dela com o próprio corpo, como a autoestima, a relação sexual. Tudo isso vai estar relacionado com esse estigma, esse preconceito que se tem em cima dessa questão, né, com esse tabu. Então acho que cabe aos professores, né, agora pensando enquanto alguém que já saiu da graduação, dessa fase, dentro de sala de aula, trabalhar isso da forma mais natural possível, porque é algo natural, mas também incentivar colegas, incentivar, enfim, retornar para o ambiente acadêmico e questionar essa estrutura para modificar a forma de se trabalhar isso, né? Não trabalhar também só esses aspectos fisiológicos que eu conversei com você sobre hormônios, o que acontece, mas também falar isso, tipo, naturalizar, né? Ocorre a menstruação, é algo natural, trabalhar, enfim, dá para fazer já um trabalho transdisciplinar, inclusive juntar com outras disciplinas, sociologia, história, e conversar aspectos geográficos também, de quais regiões têm acesso a condições de trabalhar, né, com a menstruação de uma forma saudável e adequada. Muitas pessoas a gente sabe que não têm acesso, dependendo da região, a absorventes, né? Hoje em dia a gente trabalha outras questões como já o uso de coletor menstrual, de absorvente ecológico, enquanto muitas mulheres ainda estão usando panos ou não tendo como conter esse sangramento, né? Então trabalhar essas questões culturais, o porquê isso acontece, já dá para, enfim, fazer trabalhos incríveis de uma forma transdisciplinar que vai ter um impacto real na sociedade, né? E nessas futuras gerações. Então acho que a gente precisa falar mais sobre menstruação de uma forma mais aberta, mais natural possível, que vai afetar positivamente a vida de todas as meninas, pessoas com útero, né, que vão ter esse desenvolvimento melhor, assim, tanto da sua autoestima quanto da sua vida como um todo.